Estamos de volta com o segundo bloco do Santiago Entrevista, recebendo hoje o vereador Milton Martins. A gente já conversou um pouco aqui no primeiro bloco, falando sobre esse processo que está em discussão em toda a cidade. Agora, Milton, você falou sobre reuniões, sobre presença do prefeito. Como é que está a questão do prefeito na Câmara? Ele tem lá o seu representante? Porque nos anos anteriores, né, até a metade do mandato do Maroca tinha o representante da prefeitura. Isso já foi definido? Tem. O Milton Saraiva é o líder do prefeito na Câmara. Então, o Milton Saraiva também, em cima do projeto, algumas coisas ele retirou de pauta uma vez, para aquela questão dos gerentes regionais, ele voltou com o projeto novamente, até surpreendeu-nos, realmente, que eu não achei que iria votar na terça-feira passada. Para mim foi um pouco corrido. Mas, devido à necessidade do vencer, que agora vence no final de junho, semana que vem já é 1º de junho, ele tem até o final de junho para fazer toda a adequação administrativa, na parte administrativa da prefeitura. Porque é aquilo que eu te falei, Santiago, fica uma situação meio que, vamos dizer assim, incoerente da Câmara ou não. Dá para o prefeito a lei delegada. O povo vota no prefeito para administrar a cidade. O prefeito pede a forma dele de administração. Você lembra que no ano passado deram a lei delegada na administração passada um ano para o Maroca, não usou a lei. O prefeito está usando a lei. Então ele está fazendo a parte dele. Então ele provoca a Câmara por uma votação polêmica. A Câmara, por isso que eu te falei das reuniões, ela tem que articular. Ou dá uma freada, ou vota e dá uma carta. Agora me fala uma coisa, o corpo todo da Câmara, como é que ele vota? Ele vota por decisões pessoais ou ele realmente estuda o processo e vota corretamente de acordo com o anseio da população? A grande verdade, eu posso falar que eu vi vereadores debruçando. Inclusive, quando o prefeito esteve no dia 14, tínhamos pouco conhecimento do projeto. Por isso eu falei que ele, para mim, foi rápido. Na semana passada, todos tinham conhecimento. O que se discutia era quantitativo e valores. Se encaixa ou não encaixa. Aí o prefeito provou, mandou para... Isso não foi divulgado, eu cobrei isso. Ele mandou uma planilha antes da reunião, mandou uma planilha durante o dia, aonde ele mostrava os valores contratados, onde ele mostrava o quantitativo, aonde ele mostrava que não ia passar dos 54%, que é que o município dispõe de folha de pagamento. Daria uma margem menor, me parece, de 50 e poucos por cento. Quem deixaria margem ainda para as necessidades básicas do funcionalismo. Hora nenhuma, o prefeito, se eu posso dizer, porque eu acompanhei, eu debrucei na matéria de segunda para terça-feira, estudei como vários que conversamos, estudaram, debruçaram na matéria. A primeira reunião que nós tivemos foi uma reunião de 9, que não concordavam inicialmente, que foi reduzindo, que faltou 2 de reunião, que não tiveram oposição na segunda reunião, na segunda-feira. Na segunda-feira à tarde, eu reuni com um diretor, que ele disse para mim: Milton, a preocupação do prefeito é com você. Por quê? Porque você é o que tem mostrado posição contrária a ele. Ele disse sim, você tem mostrado posição embatido. Na verdade, eu mais um. Os outros já tinham ido no gabinete, conversado com o prefeito dialogado com eles, ele se colocou aberto para a conversa e mostrou-se, através desse diretor, que esses vereadores tinham consciência do processo. Inclusive, 2 deles votaram. Pois é, Milton, mas aí que tá. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu quero entender como é que essa Câmara está votando, porque depois não venha ninguém reclamar do que fala-se na imprensa e dos boatos que existem na rua, porque a Câmara passada, né, o corpo da Câmara passada, os vereadores, têm sido muito criticados por muitas omissões e decisões que aconteceu no governo do Maroca, né? Você sabe, tivemos um programa aqui debatendo Sete Lagoas, tiveram várias críticas, vocês solicitaram a fita, assistiram, convidei aqui o presidente para vir falar em nome de todos os vereadores, se defendeu, mas as críticas continuam e nós estamos assistindo alguns boatos na cidade, por exemplo, que os vereadores inicialmente votavam tudo que o prefeito mandava. Tem mais, né? Fala-se agora que e algumas coisas são articulações muito políticas, porque o Márcio Reinaldo, por ser
um deputado há muitos anos, ele tem uma larga experiência, sabe negociar, sabe barganhar as coisas, e acaba que vocês estão entrando no ritmo dele. Então, isso aí é um perigo também, igual, por exemplo, a gente ouviu falar na última semana que quem votou contra, porque na verdade agora é importante você até explicar, porque o Douglas Mello, por exemplo, tem a rádio para se comunicar e muita gente acha que ele votou contra 100%, mas parece que ele não votou 100%. Todos os vereadores, me parece que apenas um, não votaram 100%. A grande discussão e que as pessoas precisam entender é que se votava 100%, tem 3 projetos, são 3 pacotes de projeto. Um deles era direcionado à Secretaria de Obras, que foi colocado que sem essa votação não se teria condições de ter engenheiros necessários para estudo das obras, e esses engenheiros estão com salários E esse foi aprovado 100%. Foi aprovado 100%. E o outro, segundo, em outra secretaria. O debate se estendeu... Qual foi que teve votos contrários? Seria só o primeiro, relacionado diretamente ao gabinete. Pois então, aí que está. Muita gente está falando aí na cidade que quem votou contra já está sendo taxado pelo próprio prefeito. Por exemplo, que o Caramelo está tendo dificuldades, né? Dizem que vão dispensar pessoas indicadas por ele que está na prefeitura. O Douglas Mello, por exemplo, já até falou aqui na TV Sete Lagoas sobre a questão da ligação que ele tinha com o João Vitor, que estava tentando trazer umas academias populares e que o prefeito já cortou a vinda das academias através dele, né? Então, assim, coisas que você ouve falar, por exemplo, que a bancada evangélica negociou com o prefeito a troca de um show evangélico que teria no final do ano, né? Para quê? Para votar a favor. Então, aí eu te pergunto, que negócio é esse que está acontecendo na Câmara? O que vocês estão fazendo na Câmara? Vocês estão negociando as coisas ou vocês estão voltando para atender aquilo que foi o voto, né? Porque a pessoa votou em vocês buscando o desenvolvimento da cidade, as coisas corretas, e aí eu te pergunto, como é que está essa coisa? Isso é verdade, é mentira, isso são boatos ou não? Porque eu falo com você, eu trabalhei na campanha com o Márcio Reinaldo, acho ele que é realmente a pessoa indicada para o desenvolvimento da cidade, para a correção de coisas erradas na cidade. Só que nós temos que acabar com essa onda de boato, porque senão a cidade fica sem condição de ser administrada. Eu acho que nesse ponto de perseguição não, e ontem eu cobrei isso do presidente, falei, presidente, conversa com o Márcio Reinaldo, porque o Márcio Reinaldo, ele pediu à Câmara o voto de confiança. Segundo o que me foi passado, inclusive ele esteve na Câmara, ele mandou representantes na Câmara, ele mandou a equipe dele na Câmara Administrativa para debater conosco. É a primeira vez que eu vejo o prefeito fazer isso. Então, nesse ponto, parabéns para ele. Eu quero dizer aqui que eu discuti muito sobre isso. Quem é base e quem é apoio e quem não é. Eu deixei bem claro na Câmara, eu não sou base e nem sou oposição. Pois é, mas aí que tá. Ontem o Douglas Mello falou aqui na TV que o prefeito tem que ter a consciência que o vereador pode ser independente. Ele está se colocando como independente. Você também está se colocando como independente. Então eu quero saber que situação é essa que tem na Câmara. Todo vereador, da minha parte, quem são independentes, quem está com o prefeito? Eu não vou fazer acusações a vereadores nenhum, veja bem. Base significa aqueles que estão no partido dele. Primeira base. Ele pode buscar base, por exemplo, no PMDB, que hoje ele tem um secretário do PMDB. O PSC, ele não tem nenhum secretário do PSC. O PSC, o nosso presidente, nós reunimos na quarta-feira, e o Douglas, ele deixa na liberdade de nós votarmos de acordo com a nossa consciência. Só que eu não quero separar aqui um projeto que já existe. Porque quando os vereadores falaram, porque eu votei contra, porque eu estou preocupado com o salário do funcionalismo, não votou os 3 pacotes, vamos entender isso. Foi batido um pacote só, era 3, só o do gabinete do prefeito. É onde eu quero centralizar aqui. Ou vota-se tudo, ou vota-se nada. Pronto. Existe no dia 7 esse pedido de audiência pública. Uhum. A minha parte que seria o correto, né? A minha parte, eu preferi dar esta carta para o prefeito, para a parte administrativa dele, e como vereador, cobrar na audiência pública, como foi feito na audiência pública que o Marcelo provocou,
da questão do transporte coletivo, que se marque datas e metas para essa administração. Se o prefeito precisa de área administrativa, ele tem dinheiro para contratá-lo. Concorda comigo? Ele provou para a Câmara que ele não vai ultrapassar, porque se ele ultrapassar, ele é penalizado por isso. Então, se ele tem condição de contratar o funcionalismo gabaritado que ele precisa, com a média salarial que ele precisa. Por exemplo, nós vamos voltar só um pouquinho, o médico. O médico ganha tanto em Belo Horizonte, aqui o salário é defasado. Você não pode generalizar todos. Tudo bem, mas aí a Iveco vem para cá e paga muito mais do que paga em contar. É outra coisa que precisa. Então nós temos que entender que os sindicatos em Sete Lagoas são fracos. Por isso que eu acho que o desenvolvimento passa por uma coisa geral. Vamos voltar aqui, não sei, só para você entender. Volta no sindicato. Aí começaram a bater porque nós somos a favor dos... Não, mas quem era a comissão que negociou o aumento dos funcionários? Não existe uma projeção de aumento para esse ano. Então a Câmara Municipal, como eu fiz como vereador, provoquei a Prefeitura a uma audiência pública. Na audiência pública, aí eu dei para ele uma carta de crédito. Ele pediu apoio, ele pediu a parte administrativa. Esse foi o meu discurso na Câmara. Estou votando, estou dando conscientemente a carta de crédito para o prefeito, na sua contratação, naquilo que ele precisa, para amanhã não acusar a Câmara que a cidade não andou por causa da Câmara, porque ele falou várias vezes isso, falou isso na Câmara, falou isso no jornal. Colocou vocês na parede. Na parede. Então dei para ele o que ele pede, não tenho nada em troca, não tenho. Inclusive, foi falado questão de contratação. Pediram pela rádio que se pedisse profissionais para a área de educação física que ninguém tinha apresentado. Coloquei na rádio, pediu, apresentou para eles. Então, não foi negociado, que eu saiba, barganhado ou negociado. Se houve barganha ou negociação, houve de algum vereador ou outro. Não vou aqui falar que houve ou não houve, porque eu não tenho prova se houve ou não houve. Então, eu prefiro deixar que as pessoas fiscalizem naqueles que ele votou. Acompanhe o seu vereador. Certo. Então tá, nosso tempo está esgotando. Vamos finalizar aqui, porque a gente, de certa forma, polemizou, porque esse assunto é polêmico mesmo na cidade. Nós temos que entender que o prefeito precisa de administrar. Pediu a Câmara. Ele pediu a Câmara e a população tem que apoiar o prefeito. A população tem que fazer o seguinte: tem que ir lá na Câmara de Vereadores, tem que visitar o seu vereador, perguntá-lo sobre o processo. Inclusive, eu tenho marcado 2 hoje no meu gabinete. Por quê? Porque senão a cidade vai ficar, e se nós não podemos ficar mais 4 anos, como nós ficamos com o Maroca. E o Márcio Reinaldo está aí tentando fazer as coisas, e as coisas são polemizadas. Então, por isso que eu acho que a assessoria de comunicação da Prefeitura está quase que nota 0 devido aos problemas que isso eu falei ontem na Câmara. Então, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar dar um aval aqui para que ele possa administrar a cidade. Por isso, eu te peço que até hoje você tem uma reunião, que fale isso também na reunião, para que as pessoas entendam o processo todo. Não pode também não ficar levantando a bandeira e sair ganhando em cima da brincadeira. O problema é porque existe 17 na Câmara. E cada um tem que respeitar a votação do outro. Então, e entender que no dia 24 de junho, pedir à noite, pedir às 17h30, uma audiência pública, convocando todos os vereadores, convocando a administração do prefeito, uma vez que nós o demos, e conscientemente eu fiz, para que ele possa administrar, então agora é a hora de nós, vereadores, porque se depender do sindicato, o sindicato não deixou margem nenhuma para esse ano, para o aumento de funcionário. O sindicato pagou agora a contribuição sindical. As pessoas precisam olhar isso. Foi pago agora um dia de salário de cada funcionário público para a contribuição sindical. O que está fazendo o sindicato? Então, os vereadores, como não houve negociação, o índice foi baixo, 6,63%, mais um abono de R$11, poderia ter aumentado esse abono. Se não podia aumentar o índice, por que não aumentou o abono? Aí, eu pedi essa audiência para que, conjuntamente com esse processo, e aí vem a questão, conjuntamente com esse processo de contratação de profissionais gabaritados, venha também um processo de valorização do funcionalismo público. Através de quê? Plano de carreira e salário, a questão dos abonos, questão do vale transporte, questão de cesta básica, questão de descontos que estão tendo aí, questão de abono, questão do próprio salário, por isso está citado lá também na audiência pública, equipamento estragado, enfim, essa audiência pública, por isso eu estou convidando, ela vai ser uma audiência completa, aonde nós poderemos unir. Se houve contratação desse lado, então por que não há uma valorização do outro lado?
E aí sim o prefeito pode fazer uma boa administração. Um raio-x. Um raio-x, e nós podemos conhecer verdadeiramente. Agora é preciso entender que a lei delegada termina agora no final de junho. Realmente. Então tem que se dar a condição ou não do prefeito, ou trava o prefeito dele condição de trabalhar. Agora que o prefeito pronuncie o número de cargo, os valores, quanto vão ser contratados, isso é função da comunicação da prefeitura, o fazê-lo até mesmo para preservar esse tanto de coisa que foi colocado no final de semana. E eu concordo também. A parte de comunicação da prefeitura falhou. Jogou para a Câmara a responsabilidade. Amanhã, se o prefeito administra bem, parabéns para o prefeito. E a Câmara fica desgastada, então é hora dos vereadores, como eu estou fazendo, que votou cobrar do prefeito que se posicione, para que a população tenha melhor esclarecimento. E ontem eu quis dizer para você, na segunda-feira ontem, porque estava o nosso presidente na sexta-feira para Belo Horizonte, questão de segurança pública, estava o prefeito, estava o pastor Alcides e estava o presidente da Câmara lá em Belo Horizonte na sexta. Então ontem eu cheguei lá imediatamente, falei para o nosso presidente, Lulu, fale com o prefeito para se posicionar, para mostrar, para dizer, olha, a Câmara pediu, eu fiz o pedido, a Câmara aprovou. Qual vai ser a atitude do prefeito? Realmente nessa questão de contratação ou não, igual está falando aí um que está sendo perseguido, é o prefeito que tem que dar. Se houve alguma negociata, da minha parte, eu tenho consciência tranquila, eu votei na administração para a audiência pública, inclusive ela está aprovada a audiência pública, já foi pronto para dia 24 de junho. Então é necessário que o prefeito agora se explique para até mesmo preservar aqueles que são base de apoio dele, senão ele expõe todo mundo. Tá certo, tá aí esgotado o nosso tempo, agradeço a você, Milton. O Milton provocou esta entrevista, ele nos ligou, solicitou, fizemos aqui um arranjo, deu tudo certinho. Desejo a você lá uma boa reunião da Câmara, espero que as coisas se expliquem e que todos nós podemos fazer essa corrente positiva para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Está aberto também aqui à disposição do prefeito de Sete Lagoas e da comunicação da prefeitura para que possa usar esse espaço aqui da TV comunitária para comunicar com o nosso telespectador. Encerramos por aqui mais um Santiago Entrevista. Eu só disse, Santiago. Pode... Provoquei para que a transparência seja justamente, para que não sejamos acusados como foi a Câmara passada. Por isso eu provoquei para a gente discutir. E o melhor canal de discutir é o canal onde o povo está votando. Falando sempre a verdade. Sempre falando a verdade. Ok. Encerramos aqui então mais um Santiago Entrevista. Continue ligado na programação aqui da TV Sete Lagoas, canal 9. Até a próxima.